A gente precisa entender o seguinte, que existem muitas lutas no andar de cima e que nós, nessas lutas do andar de cima, bem, nós vamos sempre atuar para preservar os interesses da classe trabalhadora, para preservar, sobretudo, as conquistas democráticas que a classe trabalhadora teve. Não nos cabe ser apoiador de um bando ou outro. Estamos aqui fazendo uma análise sobre a situação nacional e é importante entre todos ir se discutindo, se debatendo o que ocorre no país, a dinâmica. Afinal de contas, nós temos hoje um governo que é um governo reacionário, cujo projeto, e nós não temos dúvida disso, o projeto é um projeto de liquidar com as liberdades democráticas para impor um plano econômico de ajuste neoliberal a serviço dos bancos e também para impor uma cultura política que é uma cultura política autoritária contra a comunidade LGBT, contra o movimento negro, contra as mulheres, contra os trabalhadores e contra a juventude. O governo Bolsonaro tem esse objetivo. Felizmente, não é só o governo Bolsonaro que atua. O governo Bolsonaro atua numa realidade que é uma realidade de choques, de enfrentamento, de contradições e também de muita resistência contra esse projeto autoritário que o governo representa. Nós vimos que o governo ganhou a eleição, o Bolsonaro ganhou a eleição, não é o caso aqui de fazer uma análise desse resultado, mas o governo Bolsonaro não conseguiu forjar uma base sólida de sustentação desse projeto autoritário. E ele agora, os seus movimentos, nós vimos que tiveram pesquisas que mostraram a queda brusca de popularidade nos primeiros 100 dias. A primeira reação do Bolsonaro foi dizer que não dava bola para as pesquisas, que não ia comentar as pesquisas da Folha, mas nós vimos que o governo deu bola sim para as pesquisas, tanto que fez alguns movimentos, que são movimentos que tentam responder a uma base social que ele tem, uma base social popular, inclusive, mas é uma base social popular que, em muitos aspectos, tem contradição, e contradição graves, com o projeto neoliberal. Não estou falando da base mais reacionária, da base antidemocrática que ele tem também, que ele busca ter política para essa base, para tentar consolidá-la, mas eu estou falando especificamente de uma base social muito importante que é a dos caminhoneiros. O governo fez uma movimentação, agora o Bolsonaro está tentando dar uma de popular, né? Foi andar de moto na Semana Santa, ele perdeu popularidade, agora está tentando recuperar um pouco o terreno. Fez essa intervenção no reajuste de preço do diesel, depois ele voltou atrás, mas a marca que ele tentou dar foi uma marca de quem está, de um jeito ou outro, tentando proteger os caminhoneiros, que foram fundamentais até na eleição dele, né? E são uma peça importante do país, porque os caminhoneiros têm força social, têm capacidade de mobilização, mostraram isso em vários governos. E nós temos que estar atentos a isso, porque é uma base social que uma esquerda que realmente seja digna desse nome precisa disputar, assim que nós precisamos disputar o conjunto da classe trabalhadora com esse projeto do governo. Mas o pano de fundo das dificuldades do governo para aplicar o seu plano é que nós temos uma situação econômica que não vai melhorar. O governo Bolsonaro não tem folga no terreno econômico. Agora saiu um relatório, né, um documento do Fundo Monetário Internacional, Perspectivas Econômicas Mundial, e nessas perspectivas o fundo faz dois prognósticos por um crescimento de 2% para o Brasil em 2019, 2% em 2020, é mais ou menos a média de 2% de crescimento. Isso, e o Fundo Monetário dizendo que para ocorrer isso precisa aprovar a reforma da Previdência, precisa terminar com a aposentadoria, que essa é a essência da reforma da Previdência, e precisa também reduzir o salário dos servidores públicos. É muito importante isso. O Fundo Monetário dá como recomendação redução dos salários dos servidores públicos. Não é à toa que o Bolsonaro ataca de modo violento as universidades, porque as universidades são um lugar de resistência, tanto no terreno cultural, na luta em defesa da civilização, da educação, dos direitos civis, como também da questão econômica, defesa de verbas, da pesquisa, enfim. Mas o Fundo Monetário deu esse prognóstico e já nessa semana nós tivemos, no final da semana, antes da Semana Santa, prognósticos de institutos brasileiros que dão um crescimento ainda menor, que na verdade não é crescimento, é 1%, que foi o que cresceu em 2018 a economia. Então, há evidentemente uma crise econômica muito grave, uma estagnação econômica, uma crise social profunda que não para de crescer, né, e com tragédias de todos os tipos,
e ao mesmo tempo um governo autoritário, um governo despreparado, mas um governo que ainda tem o apoio da grande burguesia brasileira, que aposta nesse governo para aplicar o ajuste neoliberal a serviço dos bancos e dos grandes interesses capitalistas. Então a tarefa, do ponto de vista nosso, ela está posta, é uma tarefa de enfrentar o governo e ao mesmo tempo ir construindo bases sociais para um novo projeto de país. Nesse novo projeto, nós temos que afirmar, além das reivindicações da classe trabalhadora, nós temos que afirmar também lutas democráticas importantes de todos os tipos. As lutas em defesa dos direitos civis, mas também o combate à corrupção, o combate àqueles que tentam caçar as liberdades democráticas. A gente precisa entender o seguinte, que existem muitas lutas no andar de cima e que nós, nessas lutas do andar de cima, bem, nós vamos sempre atuar para preservar os interesses da classe trabalhadora, para preservar, sobretudo, as conquistas democráticas que a classe trabalhadora teve. Não nos cabe ser apoiador de um bando ou outro nessa luta do andar de cima. Nos cabe, sim, defender as liberdades democráticas e defender um processo sustentado de associação do povo para defender os seus direitos e para defender os seus interesses. Nós vamos seguir conversando, porque a análise do que ocorre no país e a necessidade de se ter uma política coletiva, ela exige esse diálogo permanente entre os militantes.